Como usar o Psyllium para a constipação? Existem várias maneiras de usar Psyllium para a constipação, mas o método mais comum geralmente envolve engolir uma cápsula que foi preparada especificamente como um suplemento dietético. Normalmente, as cápsulas devem ser tomadas em intervalos de algumas horas com bastante água e, em geral, estimulam o movimento intestinal de 24 a 72 horas após a ingestão. Psyllium em pó solto também pode ser polvilhado em alimentos ou misturado em suco ou outras bebidas, e muitos produtos à base de trigo, como cereais e pães, o apresentam como ingrediente, muitas vezes em um esforço para aumentar a contagem total de fibras do alimento em questão. O uso real dele é bastante simples, ele precisa ser engolido, mas o tempo e as doses de medição é onde as coisas podem ficar mais complicadas. Os resultados são tipicamente lentos e a impaciência que leva a tomar muito pode causar gases e inchaço. Também é importante beber muita água com Psyllium para que ela seja processada corretamente através de suas entranhas. Se não estiver suficientemente hidratado, poderá piorar a constipação. O termo Psyllium é geralmente usado para descrever a semente ou casca de plantas no gênero científico Plantago, que inclui várias espécies diferentes. A casca basicamente atua como uma fibra a granel. Ele não pode ser digerido por seres humanos e assim passa pelo trato intestinal e pode adicionar volume às fezes que se formam lá. É um remédio comum para a constipação porque é tudo natural e, quando usado corretamente, não causa irritação ou outros efeitos colaterais. Psyllium para a constipação funciona principalmente porque a fibra introduz água de retenção em massa para as fezes. A mucilagem da casca de Psyllium age como um lubrificante no trato digestivo, enquanto incha para conter várias vezes seu próprio peso em água. Por este motivo, no entanto, é muito importante beber muita água com cada dose, geralmente um copo cheio ou mais. Pessoas desidratadas podem achar que a casca tenta roubar água de fezes já compactadas, o que pode piorar ainda mais a constipação. Usar a casca com moderação é fundamental pelo mesmo motivo. Psyllium geralmente não é considerado uma cura rápida para a constipação, e muitas vezes leva 1 ou 2 dias para realmente chutar. Geralmente, não é uma boa ideia aumentar sua dose se você não está obtendo resultados imediatos, porque tomar também muita coisa pode sobrecarregar seus intestinos e piorar a condição, como se você estivesse tomando as cascas sem a água adequada. Muitos over-TH e counter e remédios naturais para a constipação dependem de grânulos Psyllium, no todo ou em parte. Uma das opções mais comuns vem em forma de cápsula. Nesses casos, é importante ler as instruções e instruções de uso do fabricante, pois a rotulagem geralmente informa quanto você deve tomar, a que intervalos e quanto água deve ser consumida ao longo do caminho. Psyllium em pó solto também pode ser misturado em bebidas. Isso geralmente é uma boa opção para pessoas que não podem ou não gostam de engolir comprimidos. Alguns pós soltos são pré-fabricados em misturas de bebidas e são projetados para se dissolverem o mais facilmente possível, e essas opções geralmente são fáceis de misturar em suco ou água. Shinkier, misturas mais granuladas podem ser mais difíceis de serem preparadas dessa maneira, mas adicionar os flocos aos smoothies ou milksakes pode torná-los mais palatáveis. Mais uma vez, no entanto, é importante prestar muita atenção nas instruções de dosagem para obter o suficiente sem exceder o excesso. Pode ser tentador carregar uma bebida com suplementação de fibra, mas isso geralmente não é mais eficaz do que simplesmente tomar a quantidade recomendada. Outra maneira de usar o Psyllium para a constipação é borrifar a casca esmagada sobre a comida, servi-la sobre o iogurte, misturá-la em uma salada ou combiná-la com o cereal matinal são algumas das preparações mais populares. Ele também pode ser assado em pães e biscoitos, embora isso geralmente seja uma tática empregada para aumentar o volume e melhorar a consistência da massa, em vez de aliviar a constipação. A quantidade de casca crua que seria necessária por cookie para aliviar o desconforto intestinal provavelmente diminuiria imensamente o sabor e a textura esperados da confecção.
Quando o aditivo é usado na panificação, é mais comum por causa dos benefícios gerais à saúde da casca, reduzir o colesterol e a pressão arterial entre eles, mais do que o alívio de problemas imediatos, como a constipação.